Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes, queridos irmãos, pelos nossos 22 anos de convenção. Parece que foi ontem, né? Já temos aqui com 22 anos. E aí vai indo. Envelhecendo, caminhando e a igreja marchando. Graças a Deus. Vamos ler um texto sagrado, queridos, todos juntos. Graças a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1 e o verso 12. Quando o pastor Adão me escalou, eu estava pensando, o que eu vou levar para a convenção? Nós estávamos numa festa ali no Povo Novo, um aniversário no Círculo de Oração. Eu estava sentado no púlpito e o Senhor me deu essa palavra para aqui hoje. Eu digo, mas Senhor, eu já trouxe essa palavra lá. Mas não adianta. Ela está aqui entranhada. Então, Deus quer, então não podemos se opor ao nosso Senhor. 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 1 e o verso 12. 2 Coríntios, capítulo 1 e o verso 12. Deixa os irmãos acharem. Todos acharam? Digam amém. Amém. A Bíblia diz assim, porque a nossa glória está no testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas com a graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Oramos mais uma vez. Querido Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, por mais essa convenção, que tem nos dado saúde e força para nós estarmos aqui. Abençoa o pastor Adão, meu Senhor, em todo sentido. E todos os obreiros, todos que compõem a mesa aqui, meu Senhor, e todos que nos visitam. Agora abençoa a mim, meu Senhor, me dá graça para trazer a mensagem divina ao teu povo, aos teus eleitos, aos santos que escolheste, meu Senhor, para a ministração da tua igreja na terra, meu Senhor. Agora me dá graça, querido Espírito Santo, em tudo, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar, queridos irmãos. Nós vimos que em tudo nas nossas vidas, na nossa caminhada de ministro de Deus, porque hoje, queridos irmãos, na atualidade, o que existe de crítica e uma série de coisas em cima, muitas vezes de pastores, disso, daquilo, mas nós temos dentro de nós algo divino, que é a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. E mais ainda, a nossa consciência. Pregar com a nossa consciência como testemunho das nossas vidas. Essa era a glória de Paulo. Vivia, caminhava, andava, pregava, fazia obra, alicerçava a igreja, mas ele tinha uma glória, que era da sua consciência, pura, limpa, diante de Deus. A recém o pastor Adão falou sobre os cabritos que saem. Como é que fica a consciência? Será que fica nesse ato alguma coisa escrita em letra vermelha, lá nas tábuas da sua consciência? Que cada dia que passa, quando ele pode fechar os seus olhos e entrar para dentro de si, ele vai achar aquela loucura que ele fez contra a obra do Senhor, escrita em letras vermelhas dentro da sua consciência. Isso vai para a sepultura, queridos irmãos. A nossa consciência é algo que Deus colocou da sua própria pessoa, algo divino dentro de nós como obreiro. Para essa ministração tão santa, tão pura, que é ministrar a igreja. Muitos estão levando a igreja hoje, na atualidade, como uma coisa comum. Não. Na igreja não tem nada de comum. É um propósito que Deus fez antes da fundação do mundo. E lá você foi escolhido para ministrar ela hoje. Deus lhe tirou, sempre falo isso, do meio da igreja, do meio dos membros. Ele trouxe para a vitrine, para o púlpito,
para eles todos lhe olharem e almejarem receber uma bênção através de você. E outros almejarem copiar o seu ministério, copiar da sua pessoa e ser igual a você. Então assim caminha a igreja, e nós vamos deixando atrás de nós discípulos, quando vivemos com uma consciência pura diante dela. Entenderam, queridos? Nós vimos que a obediência levou Jesus à cruz. Agora, se nós olharmos o Deus que encarnou, o Deus que fez tudo o que tinha que fazer, morreu e ressuscitou e sentou-se à direita de Deus Pai. E aí, através do Espírito Santo, vem escolhendo você, eu e todos esses homens para botar diante de algo mais nobre que ele fundou na terra, a igreja. Por isso que às vezes eu digo, ela é mais linda que o céu, ela é mais linda que a terra. A igreja é algo sublime, irmãos. É aquela que Deus sempre teve um desejo de descansar. E Ele vem descansar aí na sua vida, na vida da igreja. Enquanto você trabalha, Deus está ganhando uma batalha através de você. Está ganhando uma guerra através de você. Mas no momento que você para, que você recua, Deus está perdendo uma batalha através de você. Por isso que nós, homens chamados, queridos irmãos, nós temos num beco sem saída, não podemos mais voltar. As nossas mãos estão no arado, não dá mais para soltar ela, não dá mais para voltar. Deus tem que ganhar essa batalha através de nós. Somos homens escolhidos, chamados para esta obra santa. Então, avançai, homens escolhidos. Avançai, homens santos. Avançai, homens de consciência pura diante dele. Estão entendendo quanto compromisso vem em cima de nós? Quantos obreiros dizem assim, eu vou parar, não dá mais. Não tem como você parar. Não existe meio para você parar. Você foi escolhido e o arado está nas suas mãos. Vire a terra, lavre a terra. Vá virando a leiva para cima. Para você poder semear semente. Você está com as mãos num trabalho árduo. Então não dá para parar. Entenderam, queridos irmãos? Paulo diz que a glória dele era o testemunho da sua consciência. Eu faço ideia esse homem, hoje o pastor Adão falou 2 vezes, ontem falou no Paulo, hoje falou no Paulo, e continuemos na vida ministerial desse homem que deixou muitas coisas escritas para nós, pela revelação do Espírito Santo. Mas eu acho lindo, frisa dentro de mim, Paulo diz que a glória dele era o testemunho da sua consciência. Homem de Deus tem testemunho. Homem de Deus é glorificado, tem glória. Porque é fiel ao Senhor e tem uma consciência pura, limpa diante dos olhos do Senhor. A respeito da maneira que vivia e também se conduzia diante da igreja. Nós olhamos um Paulo colérico muitas vezes, brabo, não é assim? Pelo zelo de quem? Da igreja, da noiva, da amada do Senhor. Pegando uma igreja polêmica, complicada, como a igreja de Corintos. Mas lá estava ele pelo zelo, pela consciência. Se Paulo não tivesse uma consciência pura, limpa, ele tinha abandonado aquela igreja, ele tinha deixado aquela igreja. Mas pela sua consciência pura e pelo glorioso testemunho que ele dava, através da sua consciência, e ela tinha esta glória infinita pela pureza, a dedicação daquele homem, pelaquela igreja tão polêmica e tão complicada. Mas ele não abandonou ela, porque ele tinha uma consciência pura. Como é que está a sua consciência, homem de Deus, diante da igreja que você ministra? Não tem nada escrito aí na sua consciência com letra vermelha? De alguma vez você prejudicar alguém ou judiar com alguém no seu ministério, muitas vezes pelo ego, pelo orgulho ou por uma vaidade?
sempre pede para que Jesus lave a tua consciência no seu sangue, para que ela possa ser limpa diante da igreja. Que coisa linda! Era a respeito da maneira que vivia e também se conduzia. Nós temos que ter esta consciência pura diante de Deus. Como nos conduzimos diante dela? Como vivemos diante dela? Será que cada um de nós pode ser espelho, exemplo para a igreja que ministramos? Muitas vezes gera esse silêncio dentro de nós. É quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. É quando nós olhamos para dentro da nossa consciência perante o olhar santo e sacro do nosso Deus. Que coisa linda, queridos irmãos. E Paulo se refere ao testemunho. Homem de Deus, queridos irmãos, tem que ter testemunho. Eu me lembro desses homens que passaram antes de nós, que às vezes a gente começa a ler a biografia deles, e às vezes eu fico pensando, olha aí o testemunho, olha aí a glória desse homem que ninguém esquece. Passa-se os anos e a gente lê e não consegue esquecer a glória do testemunho da vida desses homens. Nós não somos diferentes, irmãos. Nós somos uma geração que vem caminhando diante da igreja. Eles passaram, mas o que eles sofreram, nós não sofremos. Olha o mundo hoje. Irmãos, quantos homens desses, às vezes passavam a noite escrevendo, orando, diante de quê, irmãos? De uma lamparina, uma luz fraquinha. Ali eles passavam a noite, deixando recurso hoje para nós. Queridos, quem pode medir o amor de uns homens desses? Quem pode medir a limpeza da consciência desses homens? Muitos morriam cedo pelo jejum e pela oração. Outros tinham uma vida mais longa, mas o trabalho consumia eles, abatia eles, mas nunca largavam a mão do arado. E deixavam alguma coisa escrita para nossa edificação, para testemunho deles, da sua consciência pura, da sua vida pura, diante dos olhos santos do Senhor. Por quê, irmãos? Porque a igreja é algo divino, é algo do propósito de Deus, é algo santo para nós ministrar. Cada vez que eu olho para a igreja, eu olho para ela, aqueles irmãos, como uma santa, como uma noiva, como uma imaculada do Senhor que vai ser desposada por Ele. Então são coisas lindas e belas que Deus deixou para o próprio homem ministrar, cheio do Espírito Santo. Então vamos caminhar diante dos olhos santos do Senhor. A preocupação de Deus, queridos irmãos, ela não vem sobre os anjos, está tudo pronto. Mas a preocupação de Deus é com nós, os homens. Diante da igreja, como membro da igreja, caminhando na vida da igreja. Essa é a preocupação do Senhor. Por isso que Ele nos enche do Espírito Santo e coloca o Espírito Santo nas nossas vidas para dar esse grande respaldo e nós termos esta comunhão com os céus e com a pessoa do Espírito Santo para poder ministrar a noiva, a amada, a imaculada, a adquirida, a comprada do Senhor. Brinque com a igreja. Isso tem preço de calvário, tem preço de sangue, tem a preço da vida do próprio Deus, que encarnou e morreu e pagou toda a dívida do homem crente diante dos olhos sagrados de Deus. Hoje você pode levantar a mão, bater no seu peito e dizer para o próprio Satanás: eu não te devo nada, Jesus já pagou tudo, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, graças a Deus. Que coisa boa, irmãos. Quantos aqui já foram cavalo, máquina de Satanás? Satanás achava que tinha um direito em você, e hoje você mete o dedo na cara dele e diz: eu não te devo nada, Jesus já pagou tudo. Quantas vezes eu grito para mim mesmo: Satanás, eu não te devo nada, nada, Jesus já pagou tudo.
Por isso que vale a pena, obreiros, a minha consciência ser limpa, ser pura diante dos olhos do meu Senhor, para que eu possa viver na terra abençoado. Agora olha a nossa incumbência aqui, queridos irmãos. Além de cuidar da igreja, nós temos que cuidar da moral de Deus aqui na terra, pela sua palavra. Por isso que temos que ser homens íntegros para cuidar dela, com moral, retidão, e sempre, queridos irmãos, destemido no cuidado dela, para que ela tenha honra. Recém o pastor Adão falou, não me foi hoje ou ontem, que pode entrar aí na cidade, os gideões têm cara destapada, os gideões têm cara limpa, porque o seu representante também tem cara limpa. Entenderam, queridos irmãos? Isso aí é cuidar da moral do Senhor. A igreja marcha cuidando a moral de Deus. Ninguém vem atirar uma pedra. Aquele pastor deve tantos meses de aluguel, como o pastor Adão falou aqui. Meu amigo, olhe para isso. Você está lidando com a moral mais santa, que é a moral de Deus, que está aqui na vida da igreja, na vida dos santos e na vida do ministério, da vida da igreja. Deus tem essa coisa boa e Ele reparte para nós e dá para nós. Por isso vamos caminhando, abençoado e guardado por Ele. A consciência de Paulo testificava que ele era singelo, sincero, simples, honesto e fiel em tudo. Olha bem a consciência, ele está diante da igreja. Mas minha consciência publica que eu sou servo, que eu sou fiel, que eu sou honesto, que eu sou limpo. Estão entendendo, irmãos? Quem vai testificar? O meu companheiro que não conhece nada da minha vida, mas a minha consciência está tudo registrado nela. Eu fico parado com essa coisa linda que Deus botou dentro de nós, homens, ministro do Senhor, e de todo homem que caminha no planeta Terra. A consciência, ela registra todos os meus atos. Está tudo gravado nela, não sai nada dela. Eu estou diante de Deus, mas a minha consciência dá testemunho de mim. A minha glória é o testemunho da minha consciência. Como é que está a sua consciência, homem de Deus, como a igreja, como o ministério, na rua, onde você andar? Você é simples, você tem a glória do testemunho da sua consciência, onde você andar? Cara destapada, homem sorridente, homem alegre, homem abençoado, homem de caráter, homem de posição. Essa aí é a igreja, irmãos, essa aí é a igreja. Homens que lhe representam, honestos, simples, sinceros, que caminham aonde eles estiverem, são queridos, são amados, e aí eles vão pela frente, graças a Deus. Paulo tinha esse testemunho, que era um homem simples, era um servo. Olhem bem quem é o Paulo, né, irmãos? Um homem que evangelizou 2 continentes, a pé, de navio, creio que a cavalo, sem os recursos que nós temos hoje. Mas homem simples, preparando o alicerce da grande obra do Senhor na terra. A grande igreja do Senhor, que hoje está indo até os confins da terra. E nós temos aqui esperando o quê? Arrebatamento. Não excitou em sabedoria humana, nem usou meios políticos, não. Ele foi um servo destemido diante da igreja, para honrar e glorificar o nome de Jesus. Olhem bem quem era esse homem, irmãos. Às vezes eu fico meditando na vida de Paulo, e eu digo assim, Jesus, permita que eu possa ser um seguidor, um imitador deste homem que tu usou na terra, o apóstolo São Paulo. Coisa boa, queridos irmãos. Vamos caminhando, marchando diante desse Deus e marchando com a igreja. A igreja, queridos irmãos, queira você queira ou não queira, ela marcha para dentro do céu.
A igreja, ela vai numa marcha que ninguém detém ela. Ela vai para o céu. O Hitler, na Segunda Guerra, quis trancar. A Santa Inquisição quiseram trancar. Os romanos quiseram trancar. Os imperadores quiseram beber o sangue dela. Todos eles já foram. E ela está aqui, ó. Quem é que vai trancar ela? Ninguém tranca ela. Ela vai embora para as mansões celestiais. Passa homem, passa mulher, passa jovem, mas ela é. E ela vai, e ela marcha, e ela caminha em direção aos céus. É simples, não é, irmãos? Não sei por que a gente está agindo assim. Mas, queridos irmãos, olhem para esse homem chamado Jesus, que deu tudo de si pela igreja na terra, e foi levantando homens que deram tudo de si pela igreja na terra. E a igreja hoje tem esta glória mundialmente, porque Deus soube escolher homens, mulheres, jovens, para justamente usar no meio dela, para fazer a obra santa, sem exceção de raça e de pessoa, para que a igreja marche abençoada por Ele e guardada por Ele. Por isso que é bom, eu amo a igreja. Eu amo cada vez mais a igreja, porque cada vez mais eu compreendo a ação de Deus na vida da igreja. Paulo podia dizer à igreja: vivemos, nos conduzimos e agimos e trabalhamos de consciência. Respondo. De consciência? Trabalhamos, caminhamos, ministramos a igreja, vivemos como a igreja de consciência pura. Dobre o joelho e não tenha vergonha de Deus. Quantos homens hoje na atualidade dobram o joelho e para levantar a sua voz em oração, muitas vezes muito envergonhado do Senhor. Eu já dobrei o joelho. Eu já senti vergonha de Deus. Você já sentiu isso? Eu já dobrei o meu joelho e senti vergonha do Senhor. Coloquei a minha cara no pó e dizer para Ele: eu estou com vergonha, Senhor. Pela muitas vezes minha falta de maturidade. Eu já dobrei, pastor Enio, e me estiquei no chão. Da esposa bater na porta: não vai sair daí. E eu lá dentro, eu não falava nada, só dizia assim: Senhor, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Você já cruzou por isso? Eu tive um pastor que muito me ajudou, o pastor Adão, na minha imaturidade. Mas eu cheguei a este ponto, queridos, como obreiro de Deus, olhando a santidade dele, a dedicação desses homens. Um dia eu entrei na minha peça de oração e só chorava. Me deitei no chão e botei a minha cara no pó. E disse: Senhor, eu estou com vergonha. Me ajuda, me prepara, me amadurece para ministrar a igreja. Eu tenho que aprender de ti, Senhor, porque eu sou teu servo, eu sou teu escolhido. Então me dá maturidade, porque eu estou com vergonha. Porque a oração não é essa, queridos irmãos, você dobrar o joelho e mandar a palavra para o céu. Examine lá dentro. Está puro lá dentro. Está limpo lá dentro. Deus pode olhar lá para dentro. Ou se você dobrar o joelho agora e você diz assim: Deus, eu estou com vergonha. Deus, eu estou com vergonha. Perdoa agora os meus pecados. Lava minha consciência no teu sangue.
Quantos hoje na administração da igreja têm uma ambição própria? Sendo que você é servo, é chamado para servir. Jesus disse: eu não venho para ser servido, mas eu venho para servir. Irmãos, numa reunião aí, eu disse para os obreiros: levante as mãos. Eles levantaram as mãos. Eu parecia que tinha a visão que das mãos de vocês descia a bênção para o necessitado, a bênção para o problemático. Debaixo dessas mãos tem que ter bênção. Essas mãos em cima da cabeça de uma pessoa tem que ter bênção. Será que você pode fazer assim com a sua mão e sentir que na sua mão tem bênção? Olhem bem as suas mãos: e porão as mãos sobre os enfermos Mas para isso tem que ter a consciência limpa. Tem que ter a vida limpa, obreiros. Para quando você descer no meio dela, com a imposição de mão, você não desce questionando a você próprio. Você não desce muitas vezes envergonhado: será que eu ponho a mão na cabeça dessa pessoa ou não? Eu já conversei com homens assim. Uma vez eu conversava com um obreiro, ele disse: pastor, eu desço, mas eu tenho vergonha de botar a minha mão na cabeça de uma pessoa. Porque, irmãos, vão com uma pintura por fora, muito linda, mas a de dentro está suja, está imunda, está precária. Mas a igreja é santa. Com todos os problemas dela, ela é santa. Ela é um trabalho do Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado, coloca aqui dentro para você, usado pelo Espírito Santo, doutrinar e ajudar ela e corrigir ela. Essa semana ainda falava com uma jovem senhora, e ela entrou, eram 3 horas para a secretaria e saiu quase à noite. E uma das palavras que eu peguei dessa mulher, chorando, ela disse assim: eu não era gente, pastor, eu era um bichinho. Eu digo: por quê, minha filha? Abandonada por pai, abandonada por mãe, abandonada por tudo, ainda tive um casamento falido. E aquela mulher chorando, eu ali diante daquela mulher, queridos irmãos, ouvindo e sentindo o sofrimento de uma pessoa frustrada, destruída. Mas ali, pela graça de Deus, aquela mulher saiu numa alegria, pronta para vencer tudo, porque nós temos o recurso para este mundo caído, apodrecido no pecado e na sua miséria. É nós que temos, é a igreja que tem. Por isso que nós temos que ter testemunho, irmãos. Quantas vezes você ouve um desabafo de uma pessoa, membro de outra igreja, e você faz uma pergunta assim: por que você não fez esse desabafo para o seu pastor? Pastor, ele não tem condições de guardar alguma coisa confidencial de uma pessoa. Agora você se coloca diante disso aí. Se um membro da sua igreja não tem a coragem de colocar algo confidencial da sua vida para você, qual é a situação dessa pessoa? Vocês já pensaram isso? Eu estou largando uma coisa bem prática aqui para os irmãos. Por isso, cada um de vós, queridos irmãos, consciência pura diante do Senhor, simplicidade, singeleza, ser generoso em todo sentido com a pessoa sofredora, porque Deus é generoso, Deus é singelo, Deus é simples. Deus não quer saber o que eu fui, o que eu era. Isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus é que eu sou um homem e que Deus precisa de me limpar, Deus precisa de me preparar e Deus precisa me usar nas suas mãos.
Se o cara foi assassino, foi bandido ou foi prostituta, isso não interessa para o Senhor. Ele quer entrar lá e Ele quer limpar, Ele quer ajudar, Ele quer purificar e Ele quer usar. Agora nós olhamos, aquela ali é uma prostituta, não dá mais para dar muito ouvido. Não, é ali que Deus quer. Se ela é prostituta, não me interessa. Se ele é ladrão, não me interessa. Se ele é um homicida, um bandido, não me interessa. Eu quero ir lá. Eu quero limpar. Ele é um homem. E eu quero tratar ele. Eu quero levantar ele. E eu quero cuidar dele. Essa é a missão da igreja. O que o diabo estraga, a igreja vem. Aleluia. Eu já vou parar, queridos irmãos. Somente Deus, de uma maneira própria, Ele pode lhe usar, pode lhe ajudar. E pode fazer de você um grande ministro diante da sua própria igreja, que Ele lhe colocou diante dela, para ministrar ela, chorar com ela, caminhar com ela, aconselhar ela, doutrinar ela, preparar ela para dentro do céu. Você já pensou nisso aí, obreiros? Você preparar um povo para entrar no céu. Você doutrinar um povo para entrar no céu. Quantos pastores hoje na atualidade, eles pegam, é como os pastores às vezes que vêm pregar, é chave de apartamento, é disso, é daquilo. Não é isso aí a igreja, irmão. Não é isso aí. A igreja é salvação de alma, é preparar a alma, é admoestar a alma, é conquistar a alma para entrar no céu. Eu tenho que conquistar a minha alma. Eu tenho que admoestar a minha alma, para mim não perder ela. A minha alma vive debaixo de uma conquista. Eu que levo ela para a oração. Eu que levo ela para os cultos. Eu tenho que conquistar ela a ter uma alegria com a própria igreja. Quantas pessoas sua alma já não tem alegria na igreja? Eu não vou mais na igreja. Eu não quero ir mais na igreja. Eu não quero me sentar mais no banco da igreja. Pobre alma, não é assim? Não é assim que nós temos? Pobre alma. Então conquiste ela. Vá ao encalce dela. Pegue ela. Traga, sente ela na igreja. Para ela ouvir a palavra de Deus. Queridos irmãos, que coisa tremenda é a Bíblia Sagrada. Portanto, Paulo não agia de uma forma liviana. Ele era um homem limpo, íntegro, honesto, servidor, prudente, doutrinador, conselheiro da noiva, da amada, do Cordeiro na terra. Esse é o homem, queridos irmãos, chamado para ministrar a igreja santa do Senhor. Somos totalmente simples, simples como mortos. Parece que não existe razão para nós. A razão é de Cristo. A renúncia é nossa, mas a razão é dele. Que razão tenho eu? Diante da igreja. Foi ele que morreu. Foi ele que deu todo o seu sangue. Foi ele que pagou tudo. E foi ele quem ressuscitou. Como é que você está diante disso aí? Como é que você está diante dessa coisa tão linda na vida da igreja? Nossa confiança não está além da pessoa de Deus e da sua ressurreição. O que seria de nós se não tivesse esse advogado diante do Pai, intercedendo por você e por mim? Que levou a nossa natureza humana lá para dentro do céu. Você já pensou isso? Ele não deixou nada aqui. Ele só deixou o sangue, pagando a dívida que nós devia para Satanás e as suas hostes e o seu império. Agora ele pegou essa natureza fraca, que é tentada, mas ele leva ela para o céu. E lá ele se coloca como advogado, porque ele conhece a sua natureza, ele conhece a minha natureza, ele conhece a nossa natureza. Então ele é um advogado perfeito para interceder por mim, interceder por você e interceder pelo pecador que vem e dobra o joelho e chora diante de Deus.
Vamos se pôr em pé, queridos. Aleluias. Pegue a mão do seu irmão aí. Pegue a mão dele. Todos peguem as suas mãos uns dos outros. Vire para ele agora e fale para ele. E diga: meu irmão, como está? A tua consciência está limpa. Examine-se agora como ministro do Senhor. Olhe para ela agora. Oramos a Deus, querido Pai, querido Pai, querido Pai. Olha para a consciência de cada um, para a vida de cada um, Senhor. Diante da igreja, da amada, da noiva, da imaculada do Senhor na terra. Cuida desses homens agora. Oh Pai, em nome de Jesus, na unção do Espírito.